Abramos a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 32 a 43. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pelo registro precioso que o Senhor deixou para a tua igreja no decorrer dos séculos, de fatos tão especiais que aconteceram no ministério da tua igreja. Nós te louvamos, Pai, porque nós podemos ter acesso e conhecimento a estes fatos que mostram o teu poder, que mostram a tua ação sobre os corações, sobre os corpos, sobre as vidas. Nós te louvamos, Pai, porque ter acesso a estes fatos é transformador para a nossa fé, enche o nosso coração de esperança, de convicção das coisas que o Senhor pode fazer. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor conservou estes escritos para que eles chegassem até nós, fiéis, fidedignos, dignos de toda aceitação. Fala, portanto, ao nosso coração, ó Pai, nesta manhã, edifica-nos com a Tua palavra, faz com que a nossa fé seja aumentada no Senhor, que possamos perceber o quanto o Senhor é poderoso, Pai, e colocar toda a nossa confiança no Senhor. Abençoa-nos então, Pai, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossos dias, a ciência colocou-se como aquela que provê a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades. Ela coloca-se numa posição de detentora do conhecimento e, assim, provedora das soluções. Como escreveram os pastores Walsh e Middleton no livro Visão Transformadora, a ciência tornou-se para a nossa geração a fonte da revelação. E eles escrevem mais especificamente: no lugar do sacerdote do período medieval, o cientista, vestido oficialmente de branco, prescreve o conhecimento para a salvação. O pecado original não é mais desobediência a Deus, é ignorância, irracionalidade ou informação errada. Então, para essa nossa geração, falta de conhecimento é a raiz de todos os males, e não o pecado. E de fato, a ciência atual, que não reconhece Deus, ela tem essa soberba, essa altivez de achar que pode resolver todos os problemas da humanidade, mas não pode. A ciência tem as suas limitações. A ciência não é onipotente. Há uma série de doenças, por exemplo, que a ciência não consegue resolver. Doenças que não têm cura. A AIDS, mal de Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer.
A ciência não é onipotente, ela tem as suas limitações. O próprio Covid-19 está ainda em estudos, não é, para ver se acha uma vacina. A ciência não é onipotente, Deus é onipotente. Deus é aquele que tem a solução para todos os problemas da humanidade. A ciência é limitada com relação à vida, por exemplo. Ela usa de todos os meios para preservar uma vida, mas quando chega a hora da morte, ela nada pode fazer. E passada a hora da morte, ela nada pode fazer para trazer a pessoa de volta. Ela não é onipotente. Deus, ao contrário, é onipotente. Ele consegue preservar a vida. Na verdade, a vida das pessoas vai até o ponto em que Deus determina. E Deus é aquele que recobra pessoas da morte. Vários registros na Bíblia. O ápice do registro, o ápice da ressurreição é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto de hoje é uma bela demonstração do poder de Deus. Uma bela demonstração do poder de Jesus Cristo. Este sim é onipotente. Neste sim nós podemos colocar as nossas esperanças e a nossa confiança. O texto, em primeiro lugar, então, nos mostra o poder de Deus maior que a doença. O poder de Deus maior que a doença. A primeira narrativa tem a ver com Enéas. Diz o texto que, passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ora, Pedro havia estado naquela região, havia passado por Samaria, como nós já vimos, e agora ele está nas cidades ali, vizinhas, na mesma região. Ele continua viajando, pregando o Evangelho, mas não apenas pregando o Evangelho, também falando aos crentes, confortando e edificando os crentes da região, porque não sei se você notou, diz o texto que ele desceu aos santos. Então já havia crentes ali em Lida, muito provavelmente evangelizados por Filipe, porque Filipe foi o primeiro que passou ali e efetuou batismos. Então Pedro desce aos santos, aos crentes que estavam naquela região, e ele encontra ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. O texto não dá detalhes, nós não sabemos o que ocasionou esta paralisia, mas o fato é que há 8 anos aquele homem não saía da cama, porque estava paralítico. Pedro então diz para Enéas: Enéas, Jesus te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Observe, Pedro, com a autoridade que lhe foi dada por Jesus Cristo, anunciando: Enéas, Jesus te cura, Jesus te cura. A cura é feita, óbvio, não em nome de Pedro, mas em nome de Jesus. Pedro disse: Enéas, Jesus te cura, levanta-te, arruma o teu leito. As palavras de Pedro nos lembram muito as palavras de Cristo. A mesma forma de curar que Cristo tinha, agora é repetida pelo apóstolo Pedro. Aliás, Jesus Cristo curou um paralítico com quase as mesmas palavras, lá em João 5,8. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E Pedro agora, como um discípulo de Cristo, ele cura no nome de Jesus e ele repete quase que as mesmas palavras do seu mestre. O texto diz que viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, cidade vizinha, os quais se converteram ao Senhor. O milagre resultou em uma cura maior ainda. Enéas teve a cura das suas pernas, mas houve uma cura mais profunda, uma cura superior, que foi a cura do coração daqueles habitantes daquela cidade e da cidade vizinha. Um milagre resultou numa cura ainda mais importante. Muitos se converteram ao Senhor. Muitos se converteram ao Senhor. É por isso que nós oramos para que Deus cure pessoas, mas nós oramos muito mais para que Deus converta pessoas. Porque de que adianta uma pessoa ser curada do seu mal físico e ir para o inferno? Muito melhor é não ser curada do mal físico,
mas ser curada do seu coração e encontrar a Cristo. E quantas pessoas no leito de um hospital não encontram a Cristo? Quantas pessoas que quando estão numa cama de hospital, sofrendo por causa de enfermidade, reavaliam a sua vida, alguns voltam ao primeiro amor, outros descobrem Jesus Cristo e são curados pela cura mais profunda, que é a cura do coração. Observe também que os sinais, as curas e os milagres andavam juntos com a pregação da palavra. São abundantes os casos em que acontece um milagre e as pessoas creem no Senhor. Acontece uma cura e as pessoas se convertem ao Senhor. E aqui aconteceu isso. Os sinais estão validando a pregação. É nesse sentido que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que os sinais, os prodígios e os poderes miraculosos eram as credenciais dos apóstolos. Ele diz isso em 1 Coríntios 12:12. A ideia de que quando eles chegavam num povoado, numa cidade em que Cristo não era conhecido, e eles apresentavam sinais como credenciais, né? Como eu estou fazendo o sinal aqui da carteirada, né? Quando a autoridade chega e mostra a sua credencial. Os sinais e os milagres eram justamente essa mostra de credencial, de que aqueles homens eram homens especiais, eram homens usados por Deus. O povo temia e cria na palavra. Então, o milagre não era um fim em si mesmo, mas o milagre era um meio pelo qual Deus usava para que as pessoas crescem na palavra, para que as pessoas fossem convertidas. Observe o poder de Cristo sobre a doença. Aquele homem estava há 8 anos sem pisar no chão, há 8 anos sem sair daquela cama, mas Cristo venceu aquela doença. Meus irmãos, Deus tem poder sobre qualquer enfermidade. No Antigo Testamento, Ele curou a esterilidade de muitas mulheres para mostrar que é Ele quem abre a madre. Ele curou Abimeleque, curou Miriam, curou o filho da viúva, curou Naamã, Ezequias e tantos outros. O seu poder sobre a doença é absoluto. No Novo Testamento, nós temos ainda mais curas, mais do que as registradas no Antigo Testamento. Jesus Cristo curou coxos, aleijados, cegos, mudos, surdos, gagos. Ele cumpriu a profecia de Isaías, de que Ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e carregaria as nossas doenças. Cristo é o cumprimento perfeito de Isaías 53. Observe, meus irmãos, que Ele resolve algumas doenças aqui. Nós possivelmente morreremos de alguma doença, mas Ele resolve plenamente a questão da doença na eternidade. Lá nós não teremos doença e enfermidade alguma. Então, a primeira história nos mostra a história de Enéas, o poder de Cristo sobre a doença. A segunda história nos mostra o poder de Cristo sobre a morte. O poder de Cristo sobre a morte. Havia em Jope, cidade vizinha, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Se você já fez algum curso de línguas, você ouviu que nomes não são traduzidos. Como é que o nome aqui é traduzido? É porque Tabita é aramaico e significa gazela. E gazela em grego é traduzido por Dorcas. Observe, os nomes bíblicos, eles por vezes apontam para Deus. Todo nome na Bíblia que começa com EL ou termina com EL é uma referência a Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Gabriel, Ezequiel, Salatiel, todo nome que termina com El tem Deus como significado. Ou que começa com El, Eliseu, Elias. Então, quando você vê um nome na Bíblia que começa com EL ou termina com EL, é que tem Deus no significado. Mas os nomes não eram compostos apenas com Deus. Havia nomes de animais. Raquel, ovelha. Caleb, cachorro. Dorcas, gazela. Então, era assim que funcionavam os nomes. E no caso aqui, Tabita é gazela em aramaico
e Dorcas é gazela em grego. É só um detalhe para que o texto fique mais claro, não é? Era comum também naquela época, na Palestina do primeiro século, as pessoas terem um nome aramaico e um nome grego. Era comum as pessoas terem dois nomes, tá? É o caso aqui. Ela era discípula de Jesus Cristo. Ela foi alcançada por Jesus Cristo. E a fé de Dorcas é uma fé muito bonita. É uma fé frutífera. Porque essa mulher foi alcançada por Cristo e ela começou a ser frutífera de boas obras. As viúvas naquela época, elas careciam de sustento, né? As viúvas que por vezes não deixavam filhos, ou cujos filhos eram relapsos e não sustentavam as mães, elas eram uma classe bastante carente da sociedade, elas precisavam de cuidados. E eis que Dorcas está aqui expressando a sua fé em Jesus Cristo com boas obras. Ela era costureira, ela fazia vestidos e túnicas, roupas de baixo e roupas de cima, para aquelas mulheres que eram carentes de fato, porque eram viúvas, possivelmente tinham pouquíssimos recursos. Irmãos, não era uma época em que mulheres trabalhavam para ter salário, de jeito nenhum. O salário vinha sempre do marido, e uma mulher sem marido, ela não tinha meios de subsistência, ela dependia de filhos. E os filhos, muitos filhos não cuidavam das suas mães, mas eis que aqui entram os cristãos, que com a sua fé aliviam o sofrimento das pessoas. Dorcas é um exemplo de boas obras que nós temos nas Escrituras. Ela ajudou muitas pessoas. E diz o texto que aconteceu que naqueles dias ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Não é dito qual foi a doença que tirou a vida de Dorcas, mas diz que ela foi lavada e a puseram no cenáculo. Tanto judeus como gregos tinham o costume de lavar os corpos antes de enterrá-los, como preparação para o sepultamento. E cenáculo nada mais é do que a parte de cima da casa. Era muito comum naquele tempo as casas serem térreas, mas era muito comum as pessoas construírem um pavimento acima ou colocarem um telhadinho na laje da casa para nos dias mais quentes dormirem no telhado. Os irmãos conseguem mentalizar isso? Havia o telhado, eles faziam um telhadinho para ficar uma área, às vezes eles cercavam aquilo ali e ficava uma área fresca, que eles podiam confraternizar com os amigos, dormir nas noites mais quentes, né? Isso era o cenáculo, era a parte de cima da casa. Pois foi desta forma que o texto diz, que ela foi colocada no cenáculo. O seu corpo, então, né? No verso 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Veja, tudo crente aqui, né? Pedro foi visitar os santos que estavam em Lida, e aqui em Jope você tem discípulos de Cristo. E Dorcas é mencionada como discípula. Então, estamos falando de crentes. E quando os crentes, amigos de Dorcas, souberam que Pedro estava na cidade vizinha, o chamaram. Por que eles chamaram a Pedro depois que ela morreu? Tudo indica porque eles sabiam que Pedro, assim como outros apóstolos, tinham autoridade para ressuscitar mortos. Autoridade passada por Jesus Cristo. Jesus Cristo passou essa autoridade para que eles orassem pelos enfermos por cura, para que eles expulsassem demônios e também para que eles orassem por ressurreição. Então mandaram chamar Pedro. E Pedro atendeu, foi ter com eles, tendo chegado, conduziram-no para a parte de cima, o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Possivelmente elas estavam com essas túnicas e vestidos na mão, ou mesmo vestidas, mostrando: Pedro, ela fez isso para nós.
Viúvas, várias viúvas foram atingidas pelas boas obras de Dorcas. Assim, estas mulheres estavam chorando porque elas sabiam, por experiência, que ali estava uma discípula de Jesus Cristo, uma mulher bondosa, uma mulher que não vivia só para si mesmo, mas vivia para amar o próximo, para amar aquelas mulheres. Meus irmãos, Pedro então fez com que todos saíssem. Pedro não queria espetáculo, Pedro não queria show, pediu para que todos saíssem, colocou-se de joelhos e orou. O conteúdo da oração de Pedro não nos é dito, mas ele orou. Não sabemos quanto tempo, mas ele orou. E depois que terminou a sua oração, ele voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Tabita, come. Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu a Pedro e sentou-se. Você reparou no Tabita, come, não é? Que é quase a mesma expressão que Cristo usou lá atrás para ressuscitar a filha de Jairo. Talita, come. Só muda uma letra. Só muda uma letra. Jesus, para a filha de Jairo, Marcos 5,41, disse: Talita, come. Talita, come. Talita, levanta-te. E aqui Pedro disse: Tabita, come. De novo, Pedro, discípulo de Cristo, curando e ressuscitando da mesma forma que Cristo fazia. Pedro não tem autoridade para criatividade, para inventar novas fórmulas. Pedro pede para que todos saiam, para que não haja espetáculo. Pedro ora, possivelmente pedindo o poder de Deus, pedindo orientação, pedindo que Deus levante aquela mulher, se assim for da sua vontade. E agora ele se vira para Dorcas e diz: Tabita, come. Tabita, levanta-te. E ela então acorda, ela abre os olhos, vê a Pedro, se senta, ele lhe dá a mão e ela se levanta. Ele chama os santos, especialmente as viúvas. Observe, as viúvas estavam convertidas, porque elas são chamadas de santos aqui também, né? Santo na Bíblia não significa sem pecado, significa separado. São os crentes são chamados de santos. Essas viúvas eram crentes, o povo ali era crente, e eles foram chamados agora para rever Dorcas, que havia sido ressuscitada pelo poder de Jesus Cristo. Isso se tornou conhecido por toda a Jope. É claro, meus irmãos, se aqui no bairro acontecesse uma ressurreição, o bairro inteiro ficaria sabendo, não tenha dúvida. Aquelas cidades eram menores do que os nossos bairros. Eram menores, tinha menos gente do que uma Vila Guarani, por exemplo. Essas notícias, elas voavam. Imagine, a cura de Enéas, um homem que estava 8 anos sem sair da cama, de repente esse homem está andando. Isso foi notícia na cidade inteira, até na cidade vizinha. Imagine a cura de uma mulher que morreu, que no meio do velório, do sepultamento, não havia velório, no meio ali da preparação para o sepultamento, ela é ressuscitada, ela volta à vida. Essa notícia se espalhou, e de novo, muitos creram no Senhor, verso 42, muitos creram no Senhor. Mais uma vez, um milagre está validando a pregação da palavra, e as pessoas estão se convertendo. Dorcas foi ressuscitada, mas muitos ganharam a vida eterna. Dorcas recobrou a vida humana, e muitos ganharam a vida eterna por este milagre que aconteceu com ela. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor era alguém que trabalhava com couro de animais, curtindo couro de animais. Não é curtindo no sentido de curtir, né, atual, mas era alguém que trabalhava na curtição, né, na preparação de couros de animais. Tirava o couro para tratar o couro
e vender o couro. Os judeus não gostavam deste tipo de profissão, porque um curtidor, ele ficava lidando com cadáveres de animais o tempo inteiro. Ele era cerimonialmente impuro diante da lei de Deus. Mas observe como o nosso irmão e apóstolo Pedro mudou, não é? Pedro lá atrás era um legalista. Pedro não queria se misturar com os gentios. Deus trabalhou na vida de Pedro. E olha a mudança. Pois Pedro ficou hospedado na casa de um curtidor. Um homem que os judeus mais legalistas e ortodoxos nunca apertariam a sua mão, muito menos se hospedariam na sua casa. Mas veja a mudança que Cristo faz nos nossos corações. Ele tira o nosso legalismo, a nossa religiosidade fria, cruel, sem compaixão, para que nós amemos o próximo. E Pedro está justamente aqui, eu diria, curado deste processo, porque ele agora tem a mente de um missionário de Cristo. Ele poderia falar como Paulo falou lá na frente: fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Pedro está aqui no mesmo caminho, meus irmãos. Pedro sabe que o mais importante não são os aspectos legalistas e detalhistas da lei, mas é o aspecto maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, o poder de Deus é maior que a doença, o poder de Deus é maior do que a morte. Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, a sogra de Pedro, e ele próprio foi ressuscitado pelo poder de Deus. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi, meus irmãos, saqueada, a morte foi vencida, o poder da morte foi totalmente destruído por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu o último inimigo, ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, é que um dia nós ressuscitaremos. Nós morreremos fisicamente, mas o nosso espírito estará com Deus. E um dia, na volta de Cristo, o nosso espírito voltará para o nosso corpo e nós levantaremos. Nós ressuscitaremos, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o último inimigo, e nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. Concluindo, a ciência atual, na sua soberba, porque não reconhece a Deus, ela acha que pode resolver os problemas da humanidade. Não pode, ela não é onipotente. É por isso que nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Ele é onipotente, Cristo é onipotente. A única solução para a humanidade está em Cristo Jesus. Não está na informação, não está no conhecimento científico, está em Cristo. Cristo é a solução para a humanidade. Cristo é a solução para o coração, e é do coração que emanam todos os desejos e todas as ações e todos os pensamentos. É Cristo transformando corações que faz com que a pessoa seja de fato transformada. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, de modo que um dia nós nunca mais as teremos, nunca mais teremos doenças, nunca mais teremos dores, nunca mais teremos enfermidades. Ele venceu a morte, e todo aquele que nele crê não perece, mas vive eternamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós confiemos de todo o nosso coração no poder de Jesus Cristo, poder que é superior à doença, poder que é superior à morte. Que Ele assim nos abençoe. Amém.